Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de GeoGebra. E nesse vídeo nós vamos trabalhar com funções. Então aqui na janela do GeoGebra, em especial aqui na entrada, eu vou digitar um comando para uma função. E vou digitar um comando completo, assim ó, f de x igual, e você vê aqui o comando, x elevado. Como é que se escreve elevado? Acento circunflexo, 2. Olha lá, o 2 já foi para cima, mas aí o meu cursor ficou lá em cima. Eu, com a seta para a direita, eu saio, né? E escrevo aqui, ó, mais 3. Olha o que acontece. Eu não dei Enter, não confirmei aqui e já aparece o gráfico da função. Suponha que eu modificasse esse mais 3 por menos 3. Olha o que acontece. Ele então dá uma pré-plotagem, que é chamado, né? Então eu tenho aqui a expressão, a função, e aqui eu tenho a pré-plotagem. Então, teclo Enter e aí então fica confirmado o que? Tanto a expressão quanto a plotagem do gráfico aqui. Então, eu tenho aqui o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 3. Eu posso também digitar funções de outros modos. Como assim de outros modos? Eu posso só escrever a expressão da função aqui. Por exemplo, ó, x mais 1. Eu não coloquei um nome para a função tipo g de x igual a x mais 1. Mas se eu declarar Enter aqui, o que acontece? O GeoGebra já nomeia automaticamente seguindo uma convenção matemática. F de x, g de x, e vamos ver qual seria a sequência de outros nomes, né? Mas antes de digitar uma outra função, eu posso, por exemplo, obter um ponto sobre f ou sobre g, por exemplo. Ó, eu vou ocultar aqui a minha função g e eu quero obter um ponto sobre o gráfico de f. Então eu vou digitar assim, ó, a igual o quê? Igual a 1, vírgula, né? Então o abscissa é 1 e a ordenada é o quê? É o f de 1. Olha lá, teclei Enter, então meu ponto está aqui, né? Suponha que eu quisesse, ao invés de ser 1 f de 1, eu quisesse escrever aqui via um controle deslizante. Então, clico em controle deslizante, clico aqui, ó, vou digitar aqui então o a, né? Que é o meu valor de menos 5 a 5 e ele vai ter incremento 1. Então, ao invés de eu utilizar aqui no meu a maiúsculo, eu vou dar uma edição aqui, ó, e no lugar desse 1 eu coloco o quê? A. E no lugar desse 1 de f de 1, eu coloco A. Teclo Enter e confirma. Aí, não mudou basicamente nada, né? Sim. Teclo ESC, ó. Olha o que acontece. À medida que eu modifico o meu controle deslizante, o ponto A é redefinido. Por quê? Porque os valores, né, da abscissa desses pontos, né, ou desse ponto, é modificado de acordo com o controle deslizante aqui A. Ok, então essa é uma forma de obter pontos sobre uma função. Vou então aqui ocultar o meu controle deslizante e vou ocultar o meu ponto A. Agora eu vou obter uma função utilizando o quê? Um comando específico. Então aqui na entrada eu vou digitar o comando função. Quando eu digito o comando função, o que aparece aqui, ó, função, aparece aqui lista de pontos, função, valor de x inicial e valor de x final. E aqui outra expressão. Eu vou pegar essa segunda expressão aqui, ou essa segunda sintaxe aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou até abrir aqui um pouco mais, né? Ele pega aqui e me pergunta o seguinte, ó, função. E aqui o primeiro parâmetro é uma função. Na verdade, deveria ser uma expressão, né? Então, qual seria a expressão para essa minha função? Eu vou digitar aqui, ó, 1 sobre, já colocou no denominador, né? X ao quadrado menos 3. Então, ó, digitei minha expressão. Agora eu vou para o segundo parâmetro. Qual é o valor inicial de x e qual é o valor final? Isso aqui, então, eu vou definir então, o intervalo no qual a função está definida, né? Eu vou fazer aqui uma restrição do meu domínio, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, eu quero que a função seja definida de menos 5, tab ou com a seta, até 5. Olha lá o gráfico da função. Eu vou teclar Enter. Eu vou aqui, inclusive, ó, ocultar o gráfico da f. E aí, então, ó, ele já nomeou a função de h com essa expressão. Então, note que eu não usei isso aqui para escrever no GeoGebra, né? Não usei essa notação aqui própria da matemática. Eu usei, então, um comando função de expressão, um x inicial e um x final. Mas será que eu poderia usar uma expressão desse tipo aqui, ao invés de usar o comando função? Vou tentar, ó. Vou ocultar a função h. E aqui eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever aqui uma função, vou chamá-la de p de x. P de x, então, vai ser igual a 1 sobre x, já tá?
esboçando lá, né, em todo o domínio da função, e vou colocar aqui vírgula. Não mudou nada lá. Então eu vou dizer o seguinte para o GeoGebra. Vou dizer que ela é de menos 4. Vou digitar aqui no meu teclado menor igual. Olha lá, menor ou igual x. Vou digitar de novo. Menor igual a 5. Olha que legal. E ele já restringiu graficamente a função aqui nisso que eu fiz. Então quer dizer, é uma forma alternativa ao comando. É a forma matemática do comando. Teclo Enter, ó. Confirmou e a função p de x está aqui. Essas funções, geralmente, quando a gente digita funções assim, essa até que não, né? Dá para ver certinho aqui, né? Mas eu poderia, por exemplo, clicando na função aqui, mover janela, ó, eu poderia fazer uma degeneração aqui, ó, né? Do contradomínio. Ou eu poderia fazer uma degeneração aqui, né? Dos valores do domínio, né? Ó. Ou do gráfico da parte do domínio, ó. Isso tudo eu posso fazer para poder facilitar a minha visualização. Aí você fala assim, pô, mas aí ficou um pouco irregular, eu queria voltar para o que estava, ou seja, um por um. Clica com o botão direito, aqui em eixo, ó, você tem a possibilidade de fazer isso. Volta para o que era. Eu vou clicar com o botão direito de novo, acessar aqui eixo X, eixo Y, note que tem outras padronizadas aqui, ó, 1 para 5, olha lá. 1 para 5. E se fosse 5 para 1? Vai lá, 5 para 1. Seria assim, né? Olha aqui, ó, 5 para 1. Esse tamanho aqui é o mesmo que esse, então, mas cada 5 do x corresponde a 1 do y. E se eu quiser voltar novamente para 1 por 1, eu clico aqui. Então, essa é uma possibilidade interessante, né? De degenerar o gráfico para poder fazer o quê? Visualizar melhor o gráfico das funções. Mas você pode estar perguntando para você mesmo, né? E para digitar funções como módulo de x, função exponencial, a função raiz enésima, como que eu faço? Olha, aqui na entrada, clicando nesse mais aqui, você tem aqui, ó, ajuda. Quando você clica em ajuda, aparece aqui, ó, funções matemáticas, e aparece aqui os comandos próprios do GeoGebra. Para digitar, por exemplo, a função módulo, é ABS. ABS, que é a abreviação de absoluto. Então, ó, clicando em ABS aqui, já aparece um módulo lá, ó. Aí você talvez queira dar Enter, né? Mas não vai dar certo, porque ele espera uma expressão ali. Então eu digito X. Olha lá, já ficou aparecendo no gráfico ali, teclo Enter, ó. Ele nomeou a função f de x igual ao módulo de x, e aqui está. Se você clicasse aqui e resolvesse alterar para 2x, né? Menos 1, teclando Enter, ó, ele já alterou a função conforme a sua expressão. Clicando novamente aqui, eu posso ir de novo na ajuda e procurar na relação aqui a função exponencial. E aqui está, ó, função exponencial. Exponencial de quem? Teclo X aqui no meu teclado e teclo Enter, ó. Vou ocultar aqui a função f e fica somente a g. E aqui está a função exponencial. Vou ocultar novamente essa função e vou aqui na ajuda, clicando no mais, ó. E agora eu quero a função raiz de x. A raiz de x é sqrt de x, né? E aí, por que sqrt de x, né? Porque é a abreviação de raiz quadrada, que é square root. Então, clico aqui, ó, raiz quadrada, teclo x, e aí, olha lá, aparece a função, já nomeada automaticamente de h. Do mesmo modo, você pode, né, colocar aqui 1 menos x ao quadrado. Editei, teclo Enter, olha ali. Essa é a função raiz de 1 menos x ao quadrado. Aprendemos aqui, então, módulo, exponencial, né? Aqui aprendemos a questão da função raiz de x, mas você pode também perguntar, mas e a função raiz enésima, né? Que aqui é a raiz quadrada, eu queria uma raiz cúbica, raiz quarta, como que eu faço isso? Olha que bacana que a gente vai fazer aqui, ó. Vou clicar aqui em controle deslizante, vou clicar aqui na janela de visualização, vou nomear esse valor aqui de n, vou colocar um valor mínimo 2, né, porque a raiz, o menor valor é 2, e vou colocar aqui até 10, e o incremento 1. Clico OK, então eu tenho um controle deslizante onde eu consigo, né, deixar aqui o n dentro de um espectro, né? Ele vai de 2 até 10, crescendo de 1 em 1. E aí vou deixar aqui especificamente aqui no 3. E aqui então agora eu vou procurar na ajuda, será que tem alguma, seria a raiz enésima? Tem aqui, ó, raiz enésima de 1x, aí eu poderia, por exemplo, teclar Tab, ó, e colocar aqui 3. Mas eu não quero 3. Eu poderia colocar 4, mas eu não quero 4. Eu tenho a possibilidade do quê? De variar. Então eu coloco o quê?
o meu controle deslizante, que é o N. Teclo Enter, ó, chamou automaticamente de P de x igual a raiz enésima de x. Esse é o comando, e aqui é o output, né? É a saída. E aí, então, modifico raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta. Então, eu tenho a possibilidade de construir gráficos com a raiz enésima e tendo como criar aqui essa dinamicidade do GeoGebra com o N que eu vou variar. Essas são formas de construir funções padronizadas, né? Ou funções conhecidas, né? Você, inclusive, pode, agora, já que você conhece os comandos, por exemplo, construir uma função que seja a raiz quadrada do módulo de x menos 1. Como assim? Vou digitar aqui, ó, m de x igual a raiz quadrada, sqrt, abre parênteses. Olha lá, já colocou o radical. De quem? De ABS, abre parênteses. Já colocou os módulos. De x menos 1. Teclo Enter, vou ocultar a função P aqui, ó. Ficou aqui, ó. M de x é igual a uma função composta de quem? Da raiz do módulo de x menos 1. E está aqui o gráfico da função. Olha que coisa bacana, que facilidade que é fazer isso com o GeoGebra. Essas funções também aceitam colocar um ponto sobre o gráfico da função, ó. E correr com um ponto aqui, ó. Para poder estudar tanto, né? Para valores específicos do domínio, qual é a imagem. São recursos interessantes que o GeoGebra nos fornece para poder preparar aulas e explorar ideias matemáticas de forma muito mais interessante com nossos alunos. Agora nós vamos trabalhar com o último caso para obter funções, que é obter funções via regressões, em especial uma regressão polinomial. E para isso, então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na ferramenta ponto e vou construir um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D e um ponto E. Então eu tenho aqui, né, 5 pontos. Eu vou clicar aqui na ferramenta e vou clicar aqui na opção de organizar os objetos por tipo de objeto. Aí eu tenho as categorias, assim fica mais fácil da gente, né, fechar a persiana e deixar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou obter aqui um comando regressão. Aí já aparece um monte de possibilidade aqui, né? Mas eu quero a regressão especial, regressão polinomial. Então eu completei ali, ó, regressão P. Então tem aqui regressão polinomial e eu tenho duas opções. A regressão polinomial pela lista de pontos e o grau do polinômio, ou a regressão por uma função à mão livre, que está disposta no primeiro ícone, e o grau do polinômio. Eu vou usar essa daqui, ó, regressão lista de pontos. Então, qual é a sua lista de pontos? Eu posso escrever aqui a lista de pontos, ó. Eu tenho ponto A, vírgula B, vírgula C, vírgula D, vírgula E. Note, é uma lista, então eu coloquei essa lista, ó, entre chaves. E agora eu vou colocar aqui o grau do polinômio. Eu vou escrever aqui, ó, 2. Então, ele me deu aqui, ó, como regressão polinomial, aqui, está aqui. Mas eu queria ter a possibilidade de controlar esse grau com o controle deslizante. Então eu clico aqui em controle deslizante, clico na janela de visualização, digito aqui o nome que eu quero que seja N, o mínimo é 1, o máximo é 5 e o incremento é 1. Ok. Então agora o que eu vou fazer? Vou clicar no meu ponteiro aqui, né? Ó, vou aqui na minha regressão, que é o comando da regressão, e vou alterar este 2 aqui para o quê? Para N. Ó, e vou teclar Enter. Vamos ver o que acontece. Então agora fez uma regressão destes pontos aqui por uma função. Então uma regressão de um polinômio de grau 1. Mas eu queria modificar. E se fosse para ser de grau 2? E grau 3? E grau 4? Olha lá, né? Então eu tenho aqui, ó, quanto maior for o grau do polinômio, mais é aproximado, né? Mas você viu que também tinha a possibilidade de fazer uma regressão polinomial a partir do que? Função à mão livre. Como assim? Ó, clico aqui, ó, função à mão livre. E eu posso, ó, fazer aqui o traçado de um gráfico. Agora, essa função à mão livre aqui apareceu o que? G de x é igual a mão livre de x. Por exemplo, eu poderia calcular aqui um ponto sobre ela. Poderia fazer assim, ó. Qual que é a imagem de menos 3? Então lá, menos 3. Aí, então seria o que? G de menos 3. Teclo Enter, ó, apareceu o ponto F aqui. E aí até abriu a persiana aqui, né? Ó, aqui é dos pontos, né? Ó. Mas eu não quero que ela fique aberta, tá?
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou obter agora então uma regressão polinomial do que? Regressão polinomial, função à mão livre, que é a função g. E qual é o grau do polinômio? Eu vou colocar direto o n aqui, ó, que é o nosso grau 3 aqui, ó. E aí então, confirmou aqui, ó, a regressão polinomial, que está aqui, a função h, está aqui a expressão. Se eu aumentar aqui o grau, ó, vai se aproximando mais ainda do meu traçado à mão. Aí, suponha que você queira ter acesso à expressão. Você pode pegar essa expressão, clicar nela e arrastar, jogar aqui, ó. Olha que legal, ó. Tá aqui, ó. Essa é a expressão. Posso até tirar a malha, inclusive, um pouquinho, né? Clico na ferramenta mover janela, clico com o botão direito aqui e tiro aqui a exibição da malha, né? Sem malha, ó. E aí fica, então, essa é a sua regressão polinomial. Aí você talvez gostaria que tivesse mais números além da vírgula. Aí isso é fácil. Só clicar nessa ferramenta, acessar aqui, né? Ó, clicar nessa ferramenta de novo e vir aqui e aumentar as casas decimais. Essa é uma forma de acessar esse recurso. Aí, ó, tem 5 casas decimais. Aqui tem 3 casas decimais, né? Fecho, já é suficiente. Você aprendeu neste vídeo uma série de formas de obter funções no GeoGebra. Nos vemos então nos próximos vídeos.